Olá, pessoal. Aqui é a professora Josilaine. Hoje eu vou passar para vocês nessa aula sobre as mudanças climáticas, que é também o conteúdo da próxima atividade de vocês, atividade que vocês vão fazer agora para mim, tá bom? Então aí tem uma imagem, né, gente, mostrando o que significa essa mudança. Então, de um lado, a gente tem um ambiente agradável, né? Uma árvore com bastante folhas, todo iluminado, né? Um lugar bonito. E do outro lado, a gente tem a mesma árvore seca, o chão todo seco, um ambiente triste, frio, pelo menos é o que parece na imagem. E é sobre isso que a gente vai falar hoje um pouquinho, tá bom? Primeiro, gente, falando sobre o clima. O que é o clima, né? Então, o clima corresponde ao conjunto das características da atmosfera durante um certo período e numa certa região. Porque cada região tem o seu clima. O estado de Goiás tem um clima, em Minas Gerais tem outro, em São Paulo tem outro. Então, são as características da atmosfera em determinado tempo, porque a gente tem as estações do ano, então esse clima vai mudar, e de acordo com a região. Então, tem lugares que são mais frios, por exemplo, Ribeirão Preto, costuma ser mais frio durante todo o ano. Já aqui no nosso lugar, por exemplo, a gente tem épocas de calor, de muito calor, né? Compreende as temperaturas médias, a quantidade de chuvas, a umidade do ar, entre outros aspectos. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos. Então, envolve temperatura, que foi o que eu falei, se está frio, se está quente. Quantidade de chuva. Então, tem lugar que chove muito, tem lugar que chove pouco ou quase nada. Umidade do ar. Então, tem época do ano que a gente vê passando até no jornal que a umidade está mais alta, às vezes a umidade está mais baixa. E tem vários outros aspectos do clima, tá bom? Então, isso que é o clima. Então, primeiro a gente entender o que é, para depois falar do que está acontecendo, né? O que mudou, o que está diferente. Bom, as mudanças climáticas estão relacionadas às alterações do clima em nível global. Então, o clima é toda aquela característica da atmosfera, a junção de todas em determinado tempo, que foi o que a gente acabou de falar. As mudanças são as alterações nesse tempo, durante esse tempo, e a nível global, ou seja, em todo o planeta Terra. Então, eu não estou falando da mudança de ouvidor, estou falando de todo o mundo. Então, mudança climática é alteração. Esse clima, esse conjunto que a gente tem da atmosfera, umidade, temperatura, quantidade de chuva, tudo isso mudou, tá? É isso que a gente está falando aqui agora, certo? Coloquei aqui uma imagem para vocês na prática. Então, aqui de um lado a gente tem um garoto sentado, né, perto de um poço de água. Olha a cor da água. Indica então que quando choveu, né, parece que está até seco em volta. Quando choveu, a chuva não foi muito das boas. Aqui já está tudo rachado, o chão, ou seja, já secou bastante. No meio, a gente tem aqui alguns ursos polares. Então, a gente já tem o gelo. Olha a diferença de um lugar que provavelmente está muito quente, o sol está muito quente, para outro que está muito frio, que a gente quase não vê sol. E na terceira imagem, do outro lado, a gente já tem aí um redemoinho, que provavelmente seja de chuva, né? E em compensação muito forte, que pode ser daqueles, né, aqueles furacões que podem derrubar muitas casas, podem causar grandes. Então, aqui mostra o clima. Então, cada lugar, cada ambiente tem o seu clima, cada região, tá? Então, aqui mostrando.
E isso está mudando. Cada dia que passa está mudando mais. Está ficando mais diferente, está ficando mais complicado de acompanhar, de entender. Bom, as causas dessas mudanças. Por que está acontecendo isso, né? Por que não é como antigamente, como há 10 anos atrás, há 20 anos atrás? Por que isso está acontecendo? Então, eu coloquei alguns pontos aí para vocês. Primeiro, os combustíveis fósseis, largamente usados em diversas atividades humanas, intensificaram bastante o aquecimento global. Então, aqui entra o aquecimento global. Aquecimento, gente, quando a gente fala desse aquecimento, ele de certa forma é normal. Já imaginou se a Terra fosse fria? Não teria ser vivo. Nós, seres humanos, por exemplo, a gente não conseguiria sobreviver. Então, esse aquecimento é necessário. O problema é que esses combustíveis fósseis que estão sendo liberados, eles estão passando dos limites, estão em grande quantidade, que está alterando esse aquecimento. Então, existe um nível, né? O ideal, o abaixo e o que está acima. O que aconteceu? Alguns anos atrás, a gente estava no ideal, no correto, né? No aquecimento global correto. Hoje, por conta desses combustíveis e de várias outras coisas, o nosso aquecimento aumentou. Quando o aquecimento da Terra aumenta, a gente prejudica tudo que tem nela. Tudo, todos os seres vivos. Então, está englobando a Terra inteira. Então, esse aquecimento vai mudar lá no Polo Norte e vai mudar aqui em Ouvidor também. Se aqui está mais quente, lá também vai ter alterado alguma coisa. E todos os seres vivos que estão lá vão sentir esse impacto, certo? Bom, onde eu estava? Intensificaram bastante o aquecimento global. E suas consequências são, em grande parte, irreversíveis para a vida na Terra, que foi o que eu disse. Então, por exemplo, se aqui em Ouvidor esquentou, provavelmente lá no Polo Norte também esquentou. Não como aqui, mas esquentou. Então, vai começar a derreter as geleiras. Gente, tudo na Terra, tudo na nossa vida tem um motivo, tem uma necessidade. Se existe gelo é porque precisa. Imagina se derreter tudo. Então, assim, a gente não consegue reverter essas causas, mas a gente pode parar do jeito que está e tentar melhorar. Outro ponto. O investimento nas energias renováveis é desse modo fundamental. Ou seja, um avião passando por aqui. Ou seja, a gente usa muito a energia elétrica. Mas se a gente investisse mais nas energias renováveis, com certeza ia ajudar também ao meio ambiente, ajudar o planeta. Uma vez que substitui os combustíveis fósseis. Porque ao invés de usar esse tipo de combustível, a gente vai usar uma energia que pode ser renovada. Então, eu não vou tirar, extrair do meio ambiente, eu posso renovar aquela energia de novo. E seria a melhor forma de controlar as emissões dos gases de efeito estufa. Então, uma alternativa seria investir nessas energias renováveis, tá bom? Outro ponto. Desde a Revolução Industrial, que houve um aumento significativo na queima dos combustíveis fósseis. Então, tá aí alguns exemplos para vocês: carvão, petróleo, gás natural, entre outros. Gente, a quantidade de carro que a gente tem no mundo é uma queima de combustível imensa. Tudo isso está afetando o nosso planeta. Aqui eu estou citando o exemplo do aquecimento, mas não é só isso que causa. E a poluição? Quantas vezes a gente vai em cidade grande, às vezes a gente não consegue nem enxergar o sol direito de tanta poluição. Aqui a gente vive no interior do estado de Goiás, é mais tranquilo. Mas as cidades maiores, gente, às vezes a gente não consegue enxergar direito a luz do sol de tanta poluição. Então a quantidade de carro. Às vezes tem casa com 4 pessoas, tem 5 carros. Às vezes uma pessoa só tem 2 carros, tem moto. Hoje está todo mundo assim. Então, a queima desses combustíveis está provocando a mudança.
no clima, no geral. Então, essa poluição, além de aquecer mais o planeta Terra, está mudando as estações do ano, está afetando a nossa água, está afetando a nossa floresta, os nossos animais, tá? Não é só o aquecimento global, mas é tudo, envolve tudo, tá bom? Com isso também se tornou crescente a quantidade de dióxido de carbono lançado na atmosfera. O dióxido de carbono, gente, não é bom para a gente. Então, quanto mais tem essa queima de combustível, como de petróleo, de gás natural, mais aumenta a quantidade de dióxido de carbono. O que está causando, né? Além de tudo que eu falei, além do aquecimento global, a gente tem o efeito estufa. O que é o efeito estufa? Acredito que a maioria de vocês já ouviram falar de estufa, né? Eu vou plantar algumas rosas, por exemplo. Vou plantar umas rosas e vou deixar na estufa. A estufa é um local que você deixa as plantas lá para poder cuidar delas e elas ficarem protegidas dos raios de sol em excesso, dos insetos, dos animais, dos predadores, para não entrar e acabar roendo as folhas, os brotos. Então a estufa é um local que você vai colocar as plantas para poder cuidar delas. E manter também a temperatura adequada, porque elas precisam de uma temperatura adequada para elas. O efeito estufa no planeta Terra é o que eu falei agora mesmo. O aquecimento está em excesso, porque os raios solares estão batendo na Terra, aquece a Terra, e quando vão voltar, não conseguem voltar para a atmosfera, não conseguem sair, porque já criou uma camada de poluição. E aí causa o efeito estufa, ou seja, esquenta mais do que deveria. Porque a Terra, ela é aquecida pelos raios solares. Então a gente tem o Sol e a gente tem a Terra. Os raios solares vão bater na Terra, aquecer a Terra, e quando não precisar mais deles, eles vão voltar para a atmosfera. Só que isso não está acontecendo por conta da poluição. Então, ao invés dos raios solares voltarem para a atmosfera, não, eles estão continuando aqui em volta da Terra. Por isso que causa o efeito estufa. Aquece mais ainda. Calor também é absorvido pelos oceanos, provocando a acidificação, ou seja, tornando o ar mais ácido, o ambiente mais ácido, porque os oceanos absorvem esse calor. Então, por exemplo, se lá nas geleiras, essas geleiras começam a derreter, para onde que vai a água? Para o mar, para o oceano. Então, os oceanos vão aumentando e os nossos rios e águas doces vão acabando. Porque todos os rios terminam no oceano, terminam no mar. E a maior parte da água doce do planeta estão nos polos. Então, se a temperatura aumentar, os polos vão começar a derreter. Nossa água doce vai começar a acabar, porque vai toda para o mar. O mar vai aumentar e vai absorver mais calor ainda do que já está absorvendo. Elevação do nível do mar, que foi o que eu acabei de dizer. Porque as geleiras vão derreter e elas não vão cair no rio, vão cair no mar. Então o mar vai subir, ele vai aumentar. Cada vez mais frequentes desastres naturais. Então, por conta desse aquecimento, desse efeito estufa, desse calor, os desastres naturais aumentaram. As estações do ano estão malucas. Elas já não têm mais. De janeiro a fevereiro é tal estação. De março a abril é tal estação. A estação do ano não está conseguindo seguir mais. Porque bagunçou tudo. Então, quando chove, a chuva é muito forte. Quando não chove, é seca por muitos meses. Então, isso causa os desastres ambientais. Por exemplo, várias vezes a gente vê em São Paulo, né, que quando chove, transborda os rios, os córregos, ocorre desmoronamento de terra, porque quando chove, a chuva é muito forte. Impactos na agricultura, afetando diretamente a alimentação e a vida da humanidade. Gente, se a gente tem comida hoje é devido aos agricultores.
Então, se vem uma chuva forte e acaba com a lavoura de arroz, de feijão, de milho, o que a gente vai comer? Então, tá afetando tudo, afeta tudo. Então, aqui, ó, os impactos na agricultura, entra impacto social, ambiental, tudo, envolve tudo. Então, não tem como a gente falar de mudança climática sem falar da questão social. Então, além dos agricultores serem prejudicados, nós também. O arroz que chega na nossa casa, que vem no saquinho, ele veio a partir do agricultor. O feijão, o óleo, tudo isso. Então, quando o clima muda, vai afetar muita coisa. Todos nós, todos os seres vivos, todo o meio ambiente, tá? Aumento das migrações e de conflitos. Migrações por quê? Às vezes tem um grupo de animal que está em determinado local, mas a comida dele acaba. Às vezes aquele lugar foi queimado, por exemplo, que a queimada é outro problema ambiental seríssimo. E aquele lugar foi queimado, não tem alimento para ele. Então aqueles animais vão tentar migrar, sair do lugar onde eles estão para outro para conseguir comida, conseguir alimento. As aves gostam muito de fazer isso. Então elas ficam num lugar, ficam em outro. Às vezes a gente vê tem aquele monte de pássaro junto. Então eles estão em conjunto, migrando de um lugar para outro em busca de alimento. Por que que gera conflito? Porque aquele grupo que saiu do lugar dele e foi para outro, provavelmente pode chegar lá e o lugar já está ocupado. Então é onde vai aumentar as disputas. E isso está acontecendo até com seres humanos hoje. Então vamos supor que um fazendeiro, né, perdeu toda a sua plantação porque deu um furacão, teve uma catástrofe ambiental. Ele vai precisar mudar daquele lugar para recomeçar a vida dele. Então isso também é migração. E aí é onde começa a acontecer os conflitos. Eu quero que vocês percebam que a mudança climática não afeta só o meio ambiente, gente. Afeta a gente, afeta o ser humano. Afeta a nossa cultura. A gente vai ter que aprender a lidar com isso, aprender a viver de novo. Afeta o sistema econômico. O agricultor que perdeu tudo, por exemplo, ele vai ficar no prejuízo. Então afeta todo mundo. Só que a maioria das pessoas não conseguem perceber isso. Então vamos começar a pensar agora, certo? Mas o que tem sido feito? Então eu deixo essa questão em aberto para vocês refletirem. O que a gente tem feito? O que você tem feito para ajudar? Ah, mas eu não tenho poder, isso é culpa do governo, é culpa do presidente, papapá, papapá. Sim, pode até ser. Mas o que eu estou fazendo para lutar pelos direitos? Eu estou indo atrás? Eu estou me movimentando para isso? Eu estou fazendo a minha parte? Eu estou separando lixo? Eu estou jogando lixo no lixo? Eu estou economizando água? O que você está fazendo? O que eu estou fazendo para colaborar com isso? Será que eu estou conversando com os meus pais, com os meus amigos, com os meus alunos, para explicar sobre a situação que a gente está hoje em relação ao meio ambiente? O que está sendo feito? Mas lembrando que hoje já tem muitas empresas que se adaptaram. Então a gente tem muitas empresas que usam energia solar, por exemplo, ao invés de usar energia elétrica. A gente tem empresas que reutilizam água. Então já é um bom começo. Um exemplo que as meninas adoram e que a gente deveria passar a procurar e observar isso são os cosméticos. Hoje tem muita empresa de cosmético que ajuda a Amazônia, por exemplo, que reutiliza embalagem. Às vezes, eles fazem até uma campanha para recolher as embalagens das pessoas, ao invés de jogarem fora, né? Porque a gente usa um shampoo, joga fora. Então, eles recolhem aquela embalagem em troca da outro produto. Então, as empresas estão começando a evoluir e tentar ajudar o mundo. Existem também empresas que já têm filtros, né? Vamos supor, cerâmica. A cerâmica, que mexe muito com tijolo, essas coisas, né? E tem os fornos, então vai liberar uma grande quantidade de fumaça.
Então, algumas delas já têm um filtro. Então, filtra aquela fumaça, né, para não poder liberar toda a substância química que tem ali durante aquele processo para o meio ambiente. E tem várias outras empresas ecológicas, sustentáveis. E eu deixo essa questão para vocês refletirem, pensarem o que eu estou fazendo, o que você está fazendo, o que eu posso fazer. Às vezes você acha que é pouco o que você vai fazer, mas não, significa muito. Então a minha atitude vai refletir nas outras pessoas. Então não tem como eu cobrar de alguém uma coisa que eu não faço. Então se eu economizo água, não é só para mim, é para todo mundo, tá? Então deixo aí o questionamento para vocês. Estou à disposição qualquer dúvida que vocês tiverem em relação às atividades, tá bom? Tchauzinho.